Bom dia, cliente SCI, que bom ter você aqui com a gente. Nosso podcast está iniciando hoje um projeto muito legal. Todos os dias, todas as manhãs, a gente vai estar com você às 8h15 da manhã para poder trocar uma ideia, conversar sobre muitas novidades que a gente tem desenvolvido aí dentro da SCI Sistemas. Hoje, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a parte da reforma tributária. Nosso SCI Talks é o nome do nosso podcast. A gente vai estar aqui para poder interagir com vocês. E, é claro, poder responder perguntas de vocês, poder entregar para vocês novidades, inovações, várias programações nos próximos meses também aqui dentro da SCI. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Pereira, eu sou líder comercial da SCI Sistemas aqui na Matriz, da linha visual e do novo visual também. Então, qualquer coisa referente à parte visual e no visual da parte comercial, me procure, eu vou estar aqui para poder ajudar vocês. Que bom ter você aqui com a gente, que bom você estar aqui nessa manhã. Prepare o seu café, prepare o seu lanche, vamos conversar, fazer um bate-papo bem legal. Só que eu não estou sozinho, pessoal. Trouxe aqui duas pessoas maravilhosas que vão fazer esse podcast aqui juntamente comigo e vão fazer de uma forma bem legal, bem diferente, bem dinâmica. Tem aqui comigo a Carla e tem aqui comigo também a Ellen, que vão fazer esse podcast comigo aqui. Tudo bem, meninas? Tudo certo? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Clientes, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast. E hoje um tema polêmico, né? Já começamos dessa forma, já, bem polêmicos lá nesse primeiro dia. Então, me apresentando, eu sou a Ellen e sou analista de sucesso do cliente aqui da SCI, referente à linha do novo visual e único fiscal e contábil. Show de bola. Eu sou a Carla, né? Bom dia todo mundo, né? Segunda-feira de manhã, vamos acordar, vamos começar com esse assunto aí forte para a gente digerir. Eu sou a Carla, né? Para quem não me conhece, trabalho aqui como analista de negócios, sou mais da parte de legislação, né? E consultoria, e hoje a gente vai dar mais uma explicada. A gente, no final do ano passado, fez uma live sobre reforma, mas algumas coisas mudaram e a gente pegou algumas dúvidas, né? Deu bastante dúvida. E aí aqui a gente quer trazer uma coisa mais pontual, respondendo dúvidas, né? As principais dúvidas que a gente teve nessa live que a gente achou. Isso mesmo. A gente teve essa live em dezembro, foi uma live muito boa, muito bacana. Só que de dezembro para cá, nós já estamos no dia 3 de fevereiro, a gente teve algumas mudanças, né, meninas? Gostaria que vocês falassem sobre essas novidades, essas mudanças que a gente teve aí de reforma tributária, da live que a gente fez em dezembro recente até agora. O que aconteceu? Então, a parte mais importante que a gente precisa entender, que o que a gente falava muito no passado, né, pessoal? A gente tem uma emenda e a gente tem dois projetos de lei. E a gente não tinha uma lei que criava os impostos novos de fato, que trazia uma regulamentação para a reforma, e agora uma das leis foi aprovada, né? Então, ela teve uma tramitação de metade do ano para cá bem rápida, né? Câmara dos Deputados, Senado, sanção presidencial no dia 16 de janeiro. A gente tem, quem quiser anota ali, Lei Complementar 214/2025, a Lei 214/2025 regulamenta IBS, CBS, PIS e COFINS. Ainda tem mais leis para vir, então a gente ainda vai falar muito de reforma tributária esse ano, porque tem regulamento para ser aprovado, tem alíquota para ser definida, tem mais lei complementar para vir. Então, mas assim, a gente já teve a primeira aprovação, então assim, agora de fato, 2026 a gente pode ter esses novos impostos vigorando, né? Certo. Ellen, me fala um pouquinho sobre a questão de os regimes tributários, eles, após essa reforma tributária, no caso, eles vão ter alguma alteração ou não? Referente ao regime tributário em si, não. O que a gente tem que ficar atento é o regime tributário do lucro presumido, porque vai sair o PIS e COFINS, né? Ele vai ser substituído ali pelo CBS. Certo. Mas em questão de IR ou contribuição social, que é uma das questões que o pessoal tem dúvida, se vai modificar ou não, isso continua igual. Além do CBS entrar, ele vira do regime não cumulativo, né? Para efeitos de cálculo, né? Isso. O governo, ele quer trabalhar, assim, ó, só para a gente entender por que está acontecendo tanta mudança, né? Por que do nada, depois de tantos anos, mais de 30 anos agora, finalmente saiu, né? Claro, tem a questão política, mas assim, a gente sabe que a gente tem um problema com os nossos tributos sobre o consumo, né? E a cumulatividade, eu não estou falando das alíquotas, né? Que a gente sabe que o lucro presumido, PIS e COFINS, as alíquotas são bem mais baixas. Não é as alíquotas. O sistema cumulativo, ele é um sistema ruim. Ele é um sistema que acumula impostos, ele causa progressividade, as pessoas com
né, com menos condições acabam pagando mais, é imposto sobre imposto, Sim. não é uma forma muito avançada. Então, assim, o primeiro ponto que eles quiseram trabalhar é, vamos trazer os impostos sobre consumo todos para não cumulatividade. Então, por isso que... Sim, querendo ou não, vai facilitar, né? Deixar de uma única forma essa parte de cálculo. Ela Certo. fica mais correta, vamos dizer assim, na matemática da coisa, né? Sim. Mas aí tem a questão das alíquotas, que é outro que porém, Que é né? o porém. Mas a não cumulatividade não é ruim, né? Uhum. O ruim é o que vem ao agregado, né? É. E também a gente não pode esquecer do ISS e do ICMS, que vira o IBS, né? Mas que esse não interfere ali, porque já é sempre da não E cumulatividade. o ICMS sim, o ISS, né? Mas É. assim, acho que fica mais fácil, vai ficar mais fácil, porque Sim. vai ficar mais simples com menos legislações, né? Exato. O IBS tem menos regras, né? Sim. Certo. A gente fala um pouco sobre a parte do presumido, mas e o Simples Nacional, né? Como é que vai ficar essa questão dele dentro e fora ali no caso? O Simples Nacional, ele é um regime favorecido, né? Uhum. Ele continua, Simples Nacional, Zona Franca de Manaus, tem regimes que não são retirados porque eles são muito importantes para a economia. Mais de 90% das empresas, dos CNPJs hoje são Simples Nacional, então assim, você mexer num regime que, por mais que a gente diga que o Simples não é simples, mas que deu certo, ia mexer muito com, né? Então ele continua, claro, ele vai ser adaptado para a reforma tributária, só que em questão de carga tributária, para quem permanecer no Simples no formato que é hoje, a carga tributária não muda, então não tem aumento nem Permanece, né? permanece a mesma carga, né? Só realmente a substituição do que tem pelo novo. Certo. Uma das perguntas que o pessoal fez lá na live, né, também foi referente à parte de retenções nas NFs de serviço, né? Referente à parte de empresas tributadas, o lucro presumido. Sim. O que a gente poderia informar eles sobre isso? Bom, de primeiro momento, com a substituição do PIS e COFINS pelo CBS, então a gente entende que não vai mais ter retenção de PIS e COFINS, consequentemente do ISS também não, por causa do IBS. Referente à contribuição social, ele fica, e o IR também. Quanto a isso, a gente não teve alterações, né? Mas, certo. claro, a gente tem que ficar sempre atento, porque ainda não está nada totalmente, né, definido, a gente pode ter alterações, então, até a entrada. Tudo que a gente fala hoje aqui, a gente fala baseado no que está oficialmente publicado e no que o governo tem de intenção. Então, qual é o princípio básico? É tornar o sistema tributário mais simples. Não faz sentido você manter retenção, mesmo que fosse criar sistemática nos novos impostos, não faria muito sentido, porque a retenção, ela nasce numa época em que não havia tecnologia como é hoje, em que não havia documento fiscal eletrônico como é hoje, ela foi uma criação, mas no sentido de o governo não perder a arrecadação. Sim. Então, se toda essa sistemática que ele está criando, split payment e tudo mais, já é um sistema inteligente o suficiente para evitar a sonegação, não precisaria, mas assim, uma coisa é o falar e outra coisa é o acontecer. Na prática. Né? Então, assim, aí é que nem a Ellen falou, o que vai ser extinto não vai ter mais retenção, porque ele vai ser extinto. Sim. Enquanto ele existir, suas regras existem. O novo vai existir, a sistemática da retenção? A princípio, não. Mas amanhã... Bom, você sabe, o fiscal todo dia... Muda, né? Muda. Então, uma acompanhar. Mudança diária aí, o pessoal tem tido essas inovações e informações vindos da SCI. A gente tem passado muita informação para os nossos clientes, através de lives, através de informativos, dessas mudanças que vêm ocorrendo. Então, fiquem sempre atentos aí para tudo que a gente entrega para vocês. Falou uma palavra, eu gostaria de entender um pouco melhor, né? Split payment. Me explica, por favor, Carlos, o que seria, e também para o nosso cliente que está nos assistindo, o que seria isso? Então, pessoal, quem não assistiu a nossa live de dezembro, né? Porque aqui é um podcast, né? Então, a ideia é ser mais rápido, mas lá a gente explica com desenhos bem certinho, tá? Primeiro, é uma forma que o governo criou de poder retirar o imposto na fonte. Né? Vou tentar falar de uma maneira bem simplificada. Então, pensa o seguinte, eu vendi essa caneta hoje, né? Quando eu vendo, como é que é o sistema atual, né? Eu vendo essa caneta, eu faço uma nota fiscal, eu mando para minha contabilidade, a contabilidade vai dizer o quanto que eu tenho que pagar de imposto nessa caneta, vai gerar uma guia. O governo não faz nada. O governo tem 5 anos para homologar se o que eu paguei está certo. Isso é hoje. Como é que vai ser o sistema? Na hora que eu vender essa caneta, pelo meu documento fiscal, o governo já sabe quanto que tem de débito. O governo já sabe isso hoje, mas o governo não faz nada com esse valor. O governo vai pegar hoje esse valor e vai alimentar um sistema, né? E dizendo assim, ela está devendo X reais de imposto pela venda dessa caneta.
Quando você me pagar essa caneta, Uhum. né, se você pagar antes do vencimento do tributo, automaticamente, quando você me pagar, ele retira o valor do imposto do teu pagamento, isso que vai fazer a empresa de meio de pagamento, o banco, Uhum. a maquininha de cartão, enfim. Ela vai tirar, ela vai separar o que é imposto do que é pagamento, né? Ela vai mandar esse imposto para o governo dizendo assim, já está pago porque eu tirei o valor, já retive, está aqui para você. Ela manda para o governo. Uhum. E eu, como vendedor, vou lá olhar o meu sistema, vai dizer, está pago o imposto da caneta. Certo. Não preciso tirar guia, não preciso tirar nada, né? E só que se você não me paga, ou se eu não pago o imposto, o débito continua lá. Mas assim, não tem mais essa questão de eu ter que fazer uma movimentação tão grande, ele é retido na fonte. Uhum. Eu E até recebo. um controle, né? Então, assim, vamos supor que eu vendo uma mercadoria por 126 reais, vamos supor que 26 reais é imposto, Uhum. tá jogando um número mágico Certo. aqui. Quando tu me pagar, eu não recebo 126 como hoje, eu recebo 100. 26 já foi para quitar o imposto. Entendi. Então, ele é todo automatizado. Então, isso ajuda a eliminar a substituição tributária, isso ajuda a eliminar a retenção. Eles falam numa recuperação de bilhões de reais em sonegação fiscal, porque Vai ser no ato, né? vai ser deixar no ato passar. do pagamento. Então, assim, não tem como eu fugir muito disso. Claro, tem a questão do pagamento em dinheiro, que aí é um outro sistema que vai ter que ter, mas tudo que for pagamento eletrônico, a ideia deles é cair nesse split. Talvez não comece em 2026, porque é um sistema extremamente complexo, mas é para ser o futuro do nosso Que é uma sistema. ideia muito boa. Se funcionar, vamos, Sim. né? Facilitaria bastante. A gente sai de uma coisa manual e braçal e vai para uma coisa mais gerencial, né? Sim. Eu simplesmente controlar pagamentos, se está sendo pago ou não, e tudo mais. Claro, tem a questão do fluxo de caixa que influencia, porque hoje eu tenho o meu crédito pela data da nota e eu vou ter que esperar ou eu pagar o imposto, ou o meu fornecedor pagar o imposto, ou eu pagar o que eu comprei para ter o meu crédito, mas é uma coisa que a gente vai ter que lidar, né? Então, Dentre tudo que a gente já vem lidando, eu acho que ainda vai ser mais tranquilo. E esse é o momento de botar esses pontos numa planilha, sabe, no papel, e ver assim, ó, o que vai melhorar para mim, o que vai piorar para mim e o que eu preciso me preocupar. Sim, né? então, um planejamento tributário. Isso, então assim, ó, acompanhar a gente nas redes sociais, a gente publica bastante material legal. Ano passado a gente fez vários vídeos sobre reforma, a gente fez semana passada uma live até com a DataInfo também falando de reforma, e a gente vai continuar fazendo mais coisas, mas assim, agora é o momento do planejamento, né? Planejar. Certo. Com todo esse planejamento que a gente está fazendo aí, vocês vão poder estar acompanhando, tá, cliente SA, e até o Leandro, eu vou colocar essa pergunta na tela rapidamente. O Leandro, ele fala o seguinte: tem achado o conceito de split payment muito complicado, mas a Carla acabou de explicar de uma forma lúcida e bem tranquila de como vai ser. Então, explicou, tudo certo, tudo tranquilo. Assim, dessa forma. Até quem quiser, tá na Receita Federal, se entrar lá no YouTube da Receita Federal, tem uma live que eles fizeram no passado, eles explicam também o split payments, né? Certo. Então lá também é uma fonte, eles explicam, claro, muito mais a fundo do que a gente explicou aqui, mas lá é uma fonte de informação segura, confiável também, né? Então eu sempre falo isso, né? A gente cuidar onde busca a informação. Cuidar de onde busca. A gente passa coisa confiável, né? Porque a gente estuda, a gente, né, se baseia no que é a Receita e no que está na lei, mas assim, né, também sempre continuar acompanhando o que o governo publica, né? Sim. Legal. Uma das perguntas que o pessoal fez na live da vez passada, em dezembro, né? Ellen, eu vou ter crédito na contratação de serviços ou compras de mês? Então, referente ao MEI, a gente não teve alterações, a não ser a alteração dos impostos mesmo, que foram substituídos ali pelo CBS e o IBS. Certo. Carla, os benefícios fiscais concedidos pelo Estado, eles serão, por hora, revogados? Como é que vai ficar isso aí, na tua visão, ou do que vai ser feito dentro do sistema? Isso entra bem na questão do planejamento. Isso aqui é um ponto muito, muito importante para quem vai... quem tem empresas com benefícios fiscais, principalmente do ICMS e ISS. Então, assim, ó, pessoal, vou dar exemplo. TTD, crédito presumido, crédito otorgado, qualquer tipo de benefício de ICMS, ISS fixo, a gente vai ter mudança nisso. Meu Deus, ano que vem eu não vou ter mais? Não, não é assim, mas ela vai ser gradual, Sim, né? Certo. Então, assim, ó, lá em 2029, porque o ICMS e o ISS começam a morrer em 2029. De 2029 a 2032. Todo ano, 10% vai diminuindo os seus percentuais que você paga desses tributos e, consequentemente, os seus benefícios também.
Quem tem benefício hoje já tem que se preparar no sentido de vou perder ou não vou perder benefício, porque a gente já tem uma lei publicada, que é a 214, a gente tem a emenda, e lá tratam dos setores beneficiados. Então, por exemplo, o têxtil não é um setor que vai ser beneficiado. Certo. Depois pode ser que seja, sim, mas nesse momento não está no escopo do governo, né? Então, assim, ó, se hoje eu pago 3% de ICMS para o Estado, né? Mais ou menos isso. E eu não tenho mais esse benefício, qual vai ser o meu impacto? Claro, eu vou ter um sistema não cumulativo amplo, eu vou ter muito mais situações de crédito do que eu tenho hoje, mas no final das contas, como é que vai ficar? Sim. Pode ser que seja ruim, então eu já tenho que preparar o meu cliente para isso, para não chegar um dia e ele perguntar, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, benefício vai... Tudo que existe hoje ligado aos impostos, PIS, COFINS, ICMS e ISS, tudo isso vai morrer, certo. Né? Então, aí eu preciso olhar para o novo sistema, tá? No novo. O que eu vou ter? Pode ser que eu tenha alguma coisa ou nada. Então, a área médica vai ser beneficiada, transporte vai ter seus benefícios, transporte de pessoas, né? Mas tem setor que não tem, né? Certo. Então, daí tem que ficar atento a isso. Beleza. Referente ao PIS e COFINS, ele sai em 2026? Não, em 2027. 2027? 2026 é o último ano que a gente ainda faz ele em paralelo. Certo. Isso. Entendi. Carla, como os impostos serão não cumulativos, no caso, né, das empresas que não têm imposto na saída, eles poderão pleitear isso? Então, assim, pega uma empresa, assim, por exemplo, que tem isenção ou que tem imunidade, né? Então, o que acontece com a imunidade? Imunidade, eu sou imune, né? Tenho uma imunidade. Hoje, quando eu compro pelo sistema da não cumulatividade, é o seguinte, eu só vou ter crédito daquilo que o meu fornecedor pagou. Não é nem se eu tenho débito, se o meu fornecedor pagou. Quando uma empresa vende para outra que tem imunidade, ela já não teria o débito, porque não poderia fazer essa transferência. Então, já viria sem nada, não poderia tomar o crédito disso. A imunidade, ela não permite tomar crédito das operações anteriores e nem ter débito nas operações posteriores. A isenção já permite. Então, se eu compro de alguém, tenho a mercadoria isenta, né? Ele vende para mim e vem com crédito, eu posso me creditar. Posso ficar com um saldo acumulado? Posso, porque vinha em crédito não vai ter o débito. Sim. Aí o sistema é muito parecido com o que tem hoje. Eu posso fazer uma compensação com outro tributo federal, eu posso pedir uma restituição. Restituição, eles falam em 60 dias para devolver, que é bem rápido, não sei se vai acontecer, né? Mas, assim, a ideia, assim, do que a gente trabalha hoje de compensar e restituir permanece, né? Então, isso não muda. Certo. O que a gente sabe sobre o IRPJ e o CSLL? De momento, nenhuma alteração. Nada. São dois impostos que não foram, né, comentados. Não vai ter alteração até o presente momento, no caso. Tá. Isso. O governo fala, mas a gente tem que acompanhar as mudanças, né? Como é que vai acontecer, né? E eles não precisam de emenda para isso. Só uma lei já é o suficiente para mudar o sistema. Certo. Acompanhar. Entendi. Uma das outras perguntas que o pessoal fez na nossa live em dezembro, né? Carla, a nota de compra terá que ter o comprovante do imposto anexado para comprovar pagamento e gerar o crédito? Não precisa, sim. Assim, ó, a princípio, qual que são as duas vertentes que tem se falado? Primeiro, o split payment, ele é automático, então eu não preciso, que nem é uma GNRE, que eu anexo a GNRE e tudo mais, não tenho nada anexado no documento fiscal. Se o split entrar, é tudo automático via sistema de meio de pagamento. Se o split não entrar, né, que é um avanço grande, aí a gente meio que continua no sistema que a gente está agora, débito e crédito pelo documento fiscal. Então, assim, imagina você ter que ficar controlando e pagamento e ficar anexando e também nem funcionaria, né? Porque eu só pago no mês seguinte. Então, isso é uma comunicação muito complicada, muito, né? Então, não, isso não precisa. Entendi. O referente aos estados e municípios, né, que irão deliberar as alíquotas de si, isso é uma pergunta. Não. As alíquotas, elas vão ser definidas ali pelo local de destino, no caso, né? E claro que sempre, com o passar do ano, o governo ele vai avaliando para ver se essa alíquota ela tá justa ou não. A gente tem falar das alíquotas, né? E dos estados e municípios. Eles vão ter liberdade de definir, que nem a Ellen falou, mas vai ser cada um para sua localidade de destino. Vai haver uma tabela de referência do Senado, padrão, né? Padrão de referência, então eles têm que ficar mais ou menos dentro dessa referência, não pode fugir muito, né? E aí elas têm essa revisão, né? Então o governo ele tem uma trava de 26,5% no total de CBS e IBS. Então a parte que cabe aos estados, do 26,5% se falava em 17,7%, né? No começo pode ser que seja mais, está se falando em ser mais, mas depois eles têm que fazer revisões e tirar benefícios. Então pode ser que tenha gente que
vai perder benefício para que mais ou menos ali por 2030 se feche nesse 26,5. Então vai ter ainda bastante alteração. vai ter bastante revisão. Nessa parte de alíquotas ali que a gente estava conversando, né? No entendimento de vocês, isso vai mudar, né? A gente tem a pergunta aqui sobre a parte de prestador de serviços, né? De médicos, que hoje ele paga um certo percentual e tal. Isso vai ter alguma alteração? É assim, né? Considerando que primeiro ele tem que analisar qual é o regime dele, né? Então, é do Simples, né? Tá lá no anexo 5, né? Então, não teria mudança na carga tributária. Eu vou querer pagar CBS e IBS por fora, ou vou querer trabalhar com regime normal. Como é que é hoje? Hoje eu sou do presumido. Vai aumentar a carga, só que ao mesmo tempo tu tem benefício. Serviço médico, 30% de redução da alíquota padrão. Dispositivo médico, dispositivo de acessibilidade, isso ali tá 60% ou isento, depende da NCM. Então, quem quiser também na lei 214 já tem as NCMs beneficiadas. E do lucro real aí também tem que avaliar, né? Então, eu acho que se for uma do lucro real, considerando que vai ter bastante redução, talvez seja vantajoso. Do lucro presumido, eu não sei dizer, né? Mas, assim, esse é um setor beneficiado, então certo. Já tem um pouquinho mais leve. Ficou mais tranquilo para eles. Entendi. Teve uma vantagem. Entendi. CBS, Ellen, o controle é do governo federal apenas? Sim. Total. Por ele se tratar ali da informação de PIS e COFINS, né? Assim como o IBS, ele vai ser tanto do estado quanto do município. Certo. Uma outra pergunta que o pessoal fez na live, né, em dezembro, como ficará os créditos dos impostos sobre as importações, Carla? Então, importação, né? A importação, tecnicamente, o sistema não muda muito, porque quando o produto vai entrar, eu preciso nacionalizar ele, então isso continua, né? E aí, uma vez que eu nacionalizei e eu paguei sobre a importação, eu vou ter o meu crédito em cima disso. Então, fica um sistema muito parecido do que tem hoje, isso não mudaria, né? E aí, os benefícios tem que ver, o drawback não muda, tem outros sistemas ali que são de benefícios, né? Que provavelmente também vão ser adaptados, mas assim, fica uma sistemática muito parecida do que é hoje. Né? Certo, entendi. Uma outra pergunta que o pessoal fez, né, que os nossos clientes fizeram, o governo irá liberar, a princípio, apurações específicas, adaptado, ou vai ser adaptado aí, no caso, ao SPED fiscal, contribuições, para fazer a entrega? De momento, ele não vai criar nenhum programa, como o SPED, né? E não fala-se de alterações nos programas que a gente tem hoje. Então, entendi. De momento, a gente entende que morre esses programas e fica ali só no controle automático dele pelo Spring Planet, né? A nota fiscal, assim, o que eles falam, né? Isso já há muito tempo, tá? A gente aqui da SC, a gente participa de alguns projetos com a Receita Federal, e lá em 2018, por aí, a gente participou do projeto da Nota Fiscal do Serviço Nacional. Então, lá naquela época, eles já queriam criar um sistema de controle que fosse todo pela nota. Então, qualquer coisa que a gente falava em apuração ou declaração, eles diziam, não, a gente tem que tentar fazer pela nota, Sim. E agora eles querem focar muito nisso pela nota, só que assim, vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né? Sim. Porque qual que é a minha, aí eu tô falando Carla, né? Qual que é a minha preocupação? Aí eu vou pegar a DIRB como exemplo, tá? A gente tem que, começou ano passado para cá uma declaração que a gente tem que dizer os valores que uma empresa deixou de pagar por usar um benefício fiscal. O governo tinha como saber esses valores? Tinha. Sim. Tem. Porque ele tem SPED fiscal, ele tem SPED de contribuições, ele tem ECF, ele tem como saber, tá? Mas por que ele cria isso? Porque provavelmente ele não tem um sistema pronto que chegue nesse montante. Sim. E uma vez que a empresa diz, eu deixei de pagar tanto, ela está se autodeclarando. Então, assim, apesar de tudo ser no primeiro momento da nota, eu não acho que seja impossível que aconteça alguma situação de, por exemplo, mas eu quero saber esse valor, eu não consigo chegar nesse valor, eu não tenho um sistema pronto que faça isso, então o contribuinte me entrega, né? Então, a gente tem situações assim, 1.400 do SPED fiscal, também eu acho que o Estado conseguiria chegar nesse montante, mas a gente às vezes entrega. Então, a princípio não, mas a gente tem que ficar de olho, né? Certo. Também. A gente está agora no momento com 77 pessoas na nossa live aqui, nosso podcast, participando e interagindo. Tem uma pergunta ali, depois eu vou fazer para você, Carla, e para você, Ellen, tá bom? Mas também, pessoal, nos sigam nas redes sociais, né? Sou SCI, nosso canal que a gente tem aí no Telegram também. A gente também tem o nosso Instagram, SCI Sistemas. Você pode também estar procurando o Wellington Marçal e o Everton Marçal, vai estar como
Ellington Marcal e Everton Marcal, lá nas redes sociais. Seguem eles, são os nossos diretores aí da S6 Sistemas Contábeis, tá bem? Voltando para as perguntas aqui, pessoal. Uma aqui referente à parte de MEI Simples Nacional. Não terão direito a crédito. O que vocês falariam sobre isso neste momento? Crédito, né? Então, vamos Aham. lá. Uma empresa do Simples ou um MEI, quando ele adquire mercadorias, ele não tem crédito. E isso vai Uhum. continuar. Já é um regime beneficiado, né? Não tem essa questão. Agora, o ceder crédito, né? Uhum. Então, como é que hoje no Simples? O Simples pode ceder crédito do ICMS no montante que ele pagou, PIS/COFINS não, mas com o CBS e IBS ele vai poder ceder crédito no montante que ele pagou. Então, se ele paga 0 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, geralmente fica 6, 7% no máximo. Então, ele pode ceder crédito, mas ele Certo. nunca vai ter crédito na aquisição, né? Então, é mais ou menos o que temos hoje, só que na parte do fornecer crédito é um pouco mais, justamente por causa da questão da não cumulatividade, né? Então, evitar tributação em cascata, evitar aquela tributação de imposto sobre imposto, então ele dá um pouquinho de crédito se ele ficar no regime totalmente dentro do Simples, né? Lembrando, quem viu a live do ano passado, a gente falou que ele pode optar por ficar fora, CBS, IBS, fora do Simples, aí ele trabalha como uma empresa normal para esses dois tributos novos. Isso é uma das perguntas, se vai ser vantagem, né? Na parte do Simples Quer Nacional. falar um pouco disso? Isso já entra a questão de ter um planejamento tributário. Certo. Para tu ver se realmente para tua empresa vai ser favorável tu gerar esse crédito ou continuar da forma que é hoje, né? Fazendo por dentro os impostos ali do CBS e do IBS. Certo. Por exemplo, né? Uma empresa ali que vende muito para consumidor final, né? Ela vende direto para pessoa física e tal, alguém que, ter crédito não faz diferença, não é uma questão competitiva, né? Então, provavelmente a vantagem é ela ficar no regime que ela tá, porque vai ser mais barato. Agora, ela é uma empresa que ela vende para muitos clientes pessoa jurídica, que talvez essa questão do crédito vai fazer diferença, né? Sim. Vão deixar de comprar dela porque não vai ser tão vantajoso. É interessante ela já conversar com esses fornecedores, né? O que eles esperam dela? E aí talvez ela fazer a sua opção ou não, né? Ou mesmo uma empresa que ela vai fazer um levantamento em que ela vai ter tanta aquisição que no fim vai ter muito crédito e vai valer a pena. Então, é tudo que você falou, né? É tudo planejar, né? Sim. Certo. Na visão de vocês, né? As empresas que possuem hoje o regime especial, elas vão perder com a reforma tributária? No meu ponto de vista, a princípio, sim, a não ser que seja um segmento que também tenha benefícios do novo sistema, mas se não, sim. Se fala muito assim que o comércio e a indústria eles vão ser beneficiados porque tudo vai dar crédito, né? Então, por exemplo, produto de limpeza, né? Vai dar crédito de CBS, IBS cheio, muitas situações assim, de uso-consumo que hoje não dão crédito vão dar crédito, né? Então, só não vai dar mesmo o que é considerado consumo pessoal, né? Que, por exemplo, eu comprar uma joia no CNPJ da empresa, mas para eu usar, né? Aí não vai dar crédito, porque não tem nada a ver com atividade empresarial, não é usado na empresa. Mas senão tudo vai dar crédito. Então, talvez essa questão do crédito vai ser bom, mas eu não sei se, porque assim, tem tanto benefício fiscal que praticamente zero o imposto de uma empresa que vai ser difícil, mesmo tendo muito crédito, vai ser difícil competir com isso, sabe? Então, assim, eu acho que vai ter muito caso que vai ser ruim, mesmo sendo um sistema de não cumulatividade ampla. Porque o governo federal, ele sabe muito dos seus benefícios, né? Mas ele não vai conseguir fazer uma premissa do quanto os benefícios estaduais, eles vão fazer falta para essas empresas. Ele não consegue ter essa visão, porque não faz parte do escopo dele, né? Certo. Ellen, uma das perguntas foi, as alíquotas do Simples Nacional sofreram algum aumento significativo durante esse período? Se você optar por fazer por fora, sim. Por dentro não, porque não se altera, né? Certo, beleza. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso podcast, perguntar. tá bom? O Norton Sérgio, ele fez a seguinte pergunta. Bom dia a todos. Uma empresa do lucro presumido presta somente serviço, ela pagará IBS e CBS? Sim, sim. Sim. Esse ponto que ele comentou é muito importante, tá? Empresa lucro presumido, prestadora de serviço, né? Essas empresas, elas vão ter um problema. Porque assim, vamos falar da empresa de serviço no geral, né? Ela tem 3,65 de PIS e COFINS juntos, ela vai ter um ISS de 2% a 5%. E como é que fica o CBS e IBS? Se for a alíquota que o governo quer travar, 26,5% aumenta muito.
Aumenta muito. Na live da semana passada, a gente até fez uma Uhum. demonstração de cálculo, aumenta demais. Sim. Ah, mas vai ter crédito, então isso vai equalizar a balança. Não. Pega uma empresa que nem a SCI. Onde é que está o custo? Mão Uhum. de obra. Folha de salário não dá crédito. Sim. E assim, o que a gente adquire de mercadoria ou de serviço? Muito pouco, né? Então, assim, e vai pagar IBS e CBS, né? Porque às vezes a gente pensa assim, hoje eu pago ISS, então eu vou pagar só a CBS? Não, porque CBS substitui PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS você tem, você vai ter ela CBS no lugar. O ISS, ele tá dentro, ficaria dentro do IBS, então você paga o IBS cheio. Sim. O Lion até falou semana passada, é quase como se pagasse o ICMS, é quase como se pagasse, porque você sai de 5 para 17,7, é muita diferença. É, diferença enorme. Então, assim, eu acho que vai ser muito complicado para as empresas prestadoras de serviço no geral, sabe? Por mais que até o governo diga assim, mas vocês vão poder dar crédito que hoje vocês não dão, isso vai ser bom porque vai melhorar a competitividade, mas assim, botando na ponta do lápis, ainda assim não vai ser bom, entendeu? Não vai ser tão bom. Legal. Respondido a pergunta do Norton, tá? A gente tem uma outra pergunta, que é a pergunta da Cristiane Teixeira. Como ficará o FECP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, de alguns estados durante essa transição? O fundo ele sai fora, né? Ele sai, isso. Tudo relacionado a Cristiane, tudo que é amarrado ao ICMS, ele se extingue. Então, o ICMS-ST, nossa, o ICMS-ST, eu levei um susto no final do ano, porque assim, o Eduardo Braga, ele era o relator lá no Senado, né? E aí ele foi lá e colocou de novo no texto a possibilidade de substituição tributária para bebidas, tinha uma lista de itens lá. E eu falei, eu não acredito que esse negócio vai continuar. Aí, quando foi revisado o texto, daí tiraram. Então, assim, ICMS-ST, diferencial de alíquota sobre consumo, aquela antecipação que eles pagam também, né? Que aí não é sobre consumo, fundo de combate à pobreza, tudo isso sai. Existe a possibilidade de se criarem outros fundos ou tal, isso a gente tem que ver, mas assim, o que a gente tem hoje, que é tudo ligado ao ICMS, tudo tende a decair com isso, mas claro, né, a gente vai ter mudança de governo também, então é acompanhar, mas assim, a gente fala o que é hoje. Sim. Hoje, que tá agora, né? não é para ter mais, daí depois de 2033 ali, acabou, até 2033 tem que segurar essa barra, né, mas depois não tem mais. Respondido a pergunta da Cristiane Teixeira, tá bom? Obrigado, tá, pessoal, pelas perguntas, eram essas perguntas aqui. Para finalizar, referente à parte de nota de serviço, será padrão nacional isso, dona Ellen? Sim, padrão nacional. Total. Até mesmo porque hoje, basicamente, cada município tem um layout. Certo. Então, não teria como o governo fazer esse controle. Então, como a Carla comentou antes, lá em 2018, que eles implementaram essa nota nacional, já foi nessa ideia, já foi prevendo o que iria acontecer para frente e contando que com a reforma tributária entrasse, né? Isso, que já estava sendo falado na época, mas a gente tem que pensar na reforma, daí na época eu pensava, nossa, mas nem sei se vai sair isso aí, mas aí já estava com a cabeça lá na frente, e lá na Lei Complementar 214, lá no artigo 62, ele fala, tem que ser adotado um padrão nacional, a partir do ano que vem, os sistemas têm que começar a migrar, só aí eu vou fazer um adendo que é o seguinte, tá, que isso já acontece hoje. O município, muitas vezes, ele tem um sistema de gestão que controla os pagamentos dos impostos, que controla os contribuintes e tudo. Então, esse sistema de gestão, se ele não quiser trocar, ele pode continuar, só que ele vai ter que fazer um depara de modelo de nota. Então, vamos supor assim, eu trabalho com o modelo do Simplis. Eu vou poder continuar com o Simplis? Eu vou ter que adaptar ele para CBS e IBS, mas eu vou ter que, na hora que essa nota é emitida e que ela é validada pela Cefaz nacional, vamos dizer assim, o município tem que converter ela no modelo nacional e alimentar lá em cima o repositório só com o modelo nacional. Então, assim, que nem tem o manifesto de nota, todas essas consultas de nota de mercadoria e transporte é um modelo só, que a gente consulta num lugar só. Esse lugar de consulta, ele vai ter que ter só o modelo nacional. Então, assim, quer manter uma gestão interna num modelo diferente? Até pode, mas vai ter que converter no nacional. Padrão, né? Vai ter que vir pro padrão. Até porque, falando de sistema, pensando na nossa área, pra gente fica mais fácil. Certo. Um padrão de nota. Sim, total, né? Sim. Não tem como, não vai ter como se não for. E aí a gente também vai ter outros modelos de nota, porque assim, provavelmente, tá? Porque assim, aluguel, operação imobiliária, toda essa parte não tem nota, é contrato.
Se o sistema do split vai valer para todo mundo, como é que ele vai controlar isso se eu não tenho um documento eletrônico que passa por um portal eletrônico, né? Que tem um controle. Então, provavelmente, ou vai se adaptar os modelos para atender a De aluguel. essas atividades que hoje não estão no hall das notas, né? Ou vão se criar modelos novos. Eu acho que vão adaptar, né? E até porque a gente também, por exemplo, a gente deixa de usar a lista de 40 itens da Lei Complementar 116 para Sim. serviço e a gente passa a adotar a NBS no futuro. Uhum. E NBS, o rol é muito maior, né? Porque eu também, de novo, não tenho aluguel na Lei Complementar. E a Lei Complementar, ela é do ISS. Se eu não tenho mais ISS, por que eu mantenho aquela lista? Sim. Então, a gente vai desapegando dessa lista e vai começando a trabalhar com o NBS. Então, quem quiser já ir vendo as tabelas de NBS nacional, né? Já está disponível, né? Já existe já há muito Uhum. tempo, né? Na lei complementar também tem as listas do que usa a NBS, para já ir pensando mais uma adaptação que tem que ter, né? Show. A gente vai finalizar aqui, né, o nosso SCI Talks. Muito obrigado, meninas, por essa manhã. Obrigado por trazer todas essas informações aí que nossos clientes necessitam, precisam entender, compreender de tudo que está acontecendo aí nessa reforma tributária, essas mudanças que ocorrerão. Sim. Pessoal, amanhã, novamente, 8h15 da manhã, a gente vai estar aqui, nesse mesmo lugar, na SCI Talks. Juntamente amanhã vai ser a Ellen e vai ser a Zuma juntamente aqui comigo, isso, né? A gente vai falando sobre o que amanhã, Ellen? Amanhã a gente vai falar sobre plano de contabilização. Plano de contabilização amanhã, aguardamos todos vocês. Espero que vocês gostaram do dia de hoje, espero que vocês gostaram do nosso tema também. Deixa um feedback depois para a gente poder estar melhorando a cada dia. E também qualquer coisa... Algum assunto que eles queiram, né, Ellen? Um tema aí, no caso, que vocês gostariam de entender, compreender, saber, que a gente vai trazer aqui para vocês numa manhã aí da semana, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, meninas, de coração, por estarem aqui, transmitindo conhecimento aí para os nossos clientes da SCI. Obrigado, cliente da SCI, obrigado por ter participado com a gente. Voltamos amanhã às 8h15 da manhã. Grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.